Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula e o assunto de hoje é formatos personalizados. Eu vou ensinar vocês hoje a trabalharem com datas e números para criarem os seus próprios formatos, certo? Fazendo uma analogia às linguagens de programação de um modo geral, toda linguagem de programação trabalha com máscaras. Máscaras é o que define como a minha informação irá aparecer. O que nós vamos aprender hoje nada mais é do que aprender a trabalhar com essas máscaras, entender como funciona cada símbolo e como é que nós montamos cada um dos nossos formatos. Beleza? Eu separei aqui alguns modelos para nós trabalharmos na aula de hoje. Como criar formato de telefone, como trabalhar com data por extenso, CPF e trabalhar ao mesmo tempo com CPF e CNPJ, fazendo com que ele entenda a quantidade de caracteres e assim determine o formato correto. Beleza? Bom, vamos começar então com o formato de telefone. Um formato de telefone, ele precisa ter o parênteses, ele precisa ter o hífen separando o prefixo e tal. Nós queremos criar uma máscara com esse formato que você está vendo na tela agora, ok? Bom, para criar esse formato, eu vou então selecionar essa célula, que é a célula do telefone. Eu vou dar um Ctrl 1, que é a tecla de atalho para formatação. Aqui eu vou acessar o item personalizado e é aqui no personalizado que nós criamos os nossos formatos. Bom, onde criamos? O campo que criamos é esse campo tipo. É aqui que nós criamos os formatos personalizados. Quando o nosso formato ele é numérico, nós podemos trabalhar com dois símbolos. Podemos usar o 0 e podemos usar o hashtag. Qual a diferença entre usar o 0 e usar o hashtag? Bom, o 0 ele é um caractere fixo, ou seja, se eu determino um tamanho X para essa minha máscara e essa máscara ela não receber a quantidade de números necessárias, se eu criei essa máscara com 0, ele vai forçar o 0. Né? Isso acontece muito, por exemplo, em CPF e CNPJ. A gente gosta, por exemplo, que apareça lá nos primeiros caracteres o 0, caso a pessoa não tenha 3 casas no CPF, por exemplo. Então eu quero que apareça lá 039, como é o caso do meu CPF. Se ao invés do 0 eu usar o hashtag, isso não acontece, certo? O hashtag não vai forçar esse uso do 0. E aí, em determinadas situações isso é bom, em outras não. Então, por isso a gente tem essa variação em poder usar tanto o 0 como o hashtag. Bom, para o caso do telefone, eu posso usar, digamos que qualquer um dos dois, até porque a pessoa vai ter que digitar um número inteiro, né? A pessoa vai ter que digitar o DDD e o telefone. Eu então vou começar a criar aqui o meu formato de telefone. O meu formato de telefone é o seguinte: eu quero que ele tenha parênteses, eu quero que ele tenha 2 casas e depois feche parênteses. Eu vou dar um espaço. Vou colocar mais 4 casas. É claro que se fosse um celular, dependendo do local, ele teria 5 casas. E a gente pode inclusive criar condicionais para isso. Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre o CPF e o CNPJ. A regra que nós criamos lá para o CPF e CNPJ valerá também para essa situação do telefone. Bom, coloquei o hífen e vou colocar mais 4 casas, certo? Vejam que é como se eu estivesse digitando um telefone, só que usando apenas o hashtag. Eu vou dar um OK e ele vai criar o meu formato. A partir de agora, eu digito apenas o telefone, ou seja, os números, e quando eu dou um Enter, ele aplica aquele formato. Bom, formatos numéricos trabalhamos com 0 ou hashtag. Formatos de data. Como é que se trabalha com data, né? Eu vou digitar uma data dentro dessa célula. Eu vou inclusive colocar uma data com zeros para vocês entenderem melhor a funcionalidade de cada um. Selecionei essa célula, dei um Ctrl 1
E aqui, no meu formato personalizado, eu vou agora definir a minha máscara. Vejam que para a data, o dia ele é representado pela letra D, o mês pela letra M e o ano pela letra A, certo? Isso facilita muito a nossa vida. Agora, vejam o seguinte, eu tenho duas letras D e ele está me mostrando o dia com duas casas, 0, 8. Se eu apagar uma letra D, vejo que ele não mostra mais o zero sem valor. Ele passa a mostrar apenas o número 8. É claro que se eu digitar 10, 11, 12, ele não vai deixar de mostrar um número que tenha valor. Mas quando não tiver valor, quando for zero na frente, ele não vai mostrar se eu tiver apenas uma letra D. A mesma coisa acontece lá no M. Apago uma letra M, ele mostra o mês com apenas uma casa. E lá no ano, se eu deixar apenas duas letras A, ele vai me mostrar o ano com duas casas. Bom, agora vamos aumentar a quantidade de letras, né? Então vimos que uma letra D mostra 8. Vimos também que duas letras D mostram 08. Três letras D, vejam que ele nos mostra o dia da semana abreviado. E 4 letras D, o dia da semana por extenso. Lá na letra M acontece a mesma coisa. Uma letra M, ele vai mostrar 1. Duas letras M, ele vai mostrar o 01. Até aí já havíamos visto. 3 letras M é o mês abreviado e 4 letras M, o mês por extenso. Se vocês colocarem 5, ele vai passar a mostrar a primeira letra daquele mês. E no ano, duas casas mostram o ano com duas casas, lógico. 3 ou 4 letras A, ele vai passar a mostrar o ano com 4 casas, ok? Muito bem, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que aqui nós temos total liberdade de modificar o nosso formato, certo? Então, se o formato que vocês têm lá não atende à necessidade de vocês, podem vir até o personalizado e aqui criar o seu formato, certo? Bom, eu coloquei aqui uma data por extenso porque eu estou imaginando o seguinte cenário. Imaginem vocês precisando, por exemplo, criar um cabeçalho para uma carta, para um memorando, para um documento, e essa carta precisa vir de forma automática e essa carta ela tem um formato especial, por exemplo. Eu estou comentando isso porque isso já aconteceu comigo e eu usei essa solução e foi muito bem-vinda. Por exemplo, eu usei a função hoje para retornar a data do dia, certo? Igual hoje, abro e fecho parênteses. Ele me retornou a data de hoje. Eu agora vou criar um formato onde vai aparecer a cidade, vírgula, o dia, vou fazer referência ao mês e ao ano. Vejam como eu vou fazer isso. Ctrl 1, lá no formato personalizado, eu vou apagar e vou criar o meu formato do zero. Bom, eu preciso escrever, por exemplo, Florianópolis. Quando eu começo a escrever Florianópolis, vejam que até o Flori funciona tudo muito bem. Ele me mostra lá no campo exemplo que está tudo correto. Quando eu coloco a letra A ela é um símbolo, ela representa o ano. Eu então não posso usar simplesmente a letra A. O que eu faço então? O meu Florianópolis, ele precisa ser escrito entre aspas. Vejam que eu estou usando aspas, não podemos usar dois apóstrofos, ok? A vírgula também ficou dentro das aspas. Eu vou dar um espaço, eu quero duas letras D, eu vou dar mais um espaço, e agora eu vou fazer referência ao mês, mas para isso eu preciso usar aqui o D. E vejam que ele vai criar a minha data lá no campo exemplo, né? O meu DE ele ficou entre aspas porque tanto a letra D como a letra E elas têm um significado. A letra E ela representa o ano com 4 casas, certo? Vejam. Pronto. Eu quero agora o mês por extenso. 4 letras M. Abro aspas, DE, fecho aspas, dou mais um espaço e fecho com 4 letras A ou uma letra E. O que nós precisamos gravar aqui é que tudo que é texto, tudo que é fixo, tudo que não é máscara, fica entre aspas. Ok? Eu dou um Enter
e vejam que ele cria o meu formato. Eu criei esse formato para a função hoje, porém ele se aplica a qualquer uma data que, por exemplo, seja digitado dentro da célula. Ok? Bom, e se eu quiser criar um formato de CPF? Até existe lá no Excel, no item especial, um formato chamado SIC, que equivale ao CPF. Só que ele não tem ponto, e aí isso pega muita gente, irrita muita gente, né? Então, nós vamos aprender a criar um formato personalizado, e nesse nosso formato personalizado, nós vamos colocar o ponto, ok? Existem formas diferentes de fazer isso. Eu vou ensinar a forma que eu normalmente trabalho, ok? Eu quero para o meu CPF as 3 primeiras casas fixas. Então eu vou colocar 0, porque caso a pessoa tenha algum CPF que tenha 1 ou 2 ou mais zeros, ele vai manter esse padrão de tamanho. Então, 3 zeros. E eu agora preciso do ponto. Só que o ponto ele é um símbolo que ele está ligado diretamente a um número, né? Quando nós digitamos um número com mais de 4 casas, ele automaticamente entende que o ponto ele separa o 1000. Então, nós precisamos só tomar um cuidado a mais com o ponto, que é o quê? Colocar ele entre aspas. Vejam que eu estou forçando o ponto. E agora eu vou colocar mais 3 zeros, ponto, aspas, ponto, aspas. Mais 3 zeros, aspas, hífen, aspas, e mais 2 zeros. Eu dou um Enter e vejam que agora o meu CPF está saindo no formato correto. Certo? Bom, para finalizar a aula de hoje, e como que eu faço para criar uma condicional? Por exemplo, eu tenho um campo de CPF, só que esse campo de CPF ele pode em algum momento receber um CNPJ. Como que eu faço então? Ctrl 1, personalizado, e vou criar o meu formato. A regra que nós vamos usar é a quantidade de casas máximas que um CPF pode ter, certo? Para criar uma condicional em uma formatação personalizada, eu uso conchetes e coloco a minha regra entre conchetes. A minha regra é a seguinte: se o número for maior do que 999, 999, 999, 99. Isso aqui é um tamanho máximo que um CPF pode ter, certo? Eu coloquei ali 11 casas e vou fechar o conchetes. Agora eu vou determinar as duas regras. Se for maior, como eu quero que apareça? Se for maior, eu vou colocar aqui o formato do CNPJ, que é o seguinte: 00, abro aspas, ponto, fecho aspas, mais 3 zeros, abro aspas, ponto, fecho aspas, mais 3 zeros, abro aspas, barra, fecho aspas, mais 4 zeros. Depois eu abro aspas, coloco o hífen e fecho aspas. Por último, o dígito desse meu CNPJ. Eu vou dar um ponto e vírgula para ele fazer o do contrário aqui, né? Porque se ele for maior do que o número máximo que eu coloquei ali, de 11 casas, ele vai usar esse formato do CNPJ. Do contrário, ele vai usar então o formato do CPF. E o formato do CPF será 00, 000, entre aspas, ponto, 00, mais 3, abro aspas, ponto, fecho aspas, mais 3 zeros, novamente aspas, ponto, aqui não, aqui é hífen. E por último, o dígito verificador. Eu então tenho no meu CPF as 11 casas. Eu vou dar um OK. E vejam que agora digitando um CPF, ele vai aplicar o formato do CPF. Se eu digitar um número maior do que isso, ele vai entender que é um formato de CNPJ e vai aplicar esse formato de CNPJ. Essa regra que nós aplicamos para o CPF, ela também pode ser aplicada para o telefone, né, no uso do prefixo com mais de 5 casas, certo? Bom, muito bem. A aula de hoje foi essa. Eu espero ter ajudado vocês. Aprender a criar formatos personalizados é muito legal e a gente pode tornar as nossas planilhas ainda mais automáticas e ainda mais ágeis no preenchimento das informações, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula.